Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a celebração eucarística. Entramos agora no rito das ofertas, é o nosso 20º encontro. Na primeira parte eu vou comentar com vocês aquilo que nós encontramos na instrução geral sobre o missal romano, depois dar uma perspectiva de história. Quando nós vemos nesta introdução geral sobre o missal romano, nós encontramos no número 48 a introdução sobre a liturgia eucarística. A Igreja determina dois grandes momentos que formam uma unidade, eles não são separados. A liturgia da palavra e agora a liturgia eucarística. Formam um único momento. Nós sabemos que no início do cristianismo, a palavra em Jerusalém era celebrada no sábado, junto ao pórtico de Salomão, onde os discípulos costumavam reunir. Agora, e celebravam também a Eucaristia nas casas. Com a saída dos cristãos de Jerusalém antes da guerra do ano 70, antes da guerra e destruição do templo de Jerusalém, os cristãos que eram em Jerusalém, que foram para Pela, então começaram a unir esses dois momentos numa única forma celebrativa. Os cristãos também, onde existia sinagoga, celebravam no sábado a palavra e no domingo, o dia do Senhor, celebravam a Eucaristia. Mas em determinado momento, essas duas realidades se unem e formam uma unidade. A liturgia da palavra e da Eucaristia, que era celebrada nas casas. No número 48, na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na Igreja o sacrifício da cruz. Quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, bebei, este é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso a Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. De fato, primeiro, na preparação das oferendas, nós vamos ver na história isso, levam-se ao altar o pão e o vinho com água. Isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. Nós vamos ver isso aqui na história. Segundo passo, não veremos hoje. Na oração eucarística, rende-se graças a Deus por toda a obra salvífica e as oferendas tornam-se corpo e sangue de Cristo. Então, preparação das oferendas, oração eucarística, a oferenda agora se torna corpo e sangue de Cristo. E depois, terceiro momento, pela fração do mesmo pão, manifesta-se a unidade dos fiéis. E pela comunhão recebe o corpo e sangue do Senhor, como os apóstolos receberam das mãos do próprio Cristo. Diante disto, nós vemos esses três momentos, que é o momento da comunhão, o terceiro momento. Nós vamos ver, então, esses elementos para a preparação das oferendas. No início da liturgia eucarística, são levadas ao altar as oferendas que se converterão no corpo e no sangue de Cristo. Em primeiro lugar,
prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Colocando-se nele o corporal, um pano de linho. Por que de linho? Porque o linho, Jesus, quando morreu, ele foi revestido de linho, né, para Jesus que foi sacrificado. Então, o linho é colocado sobre o altar, né? O corporal, o purificatório, o cálice e o missal, a não ser que se prepare na credência. A seguir, tragam-se as oferendas. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote e o diácono recebem em lugar conveniente e depõem sobre o altar, proferindo as fórmulas estabelecidas. Embora os fiéis já não tragam de casa, como outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual. Também são recebidos o dinheiro e outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres ou para a igreja, ou recolhidos no recinto da mesma. Serão, no entanto, colocados em lugar conveniente, fora da mesa eucarística. Então, sempre lugar, essa oferta deve ser colocada no lugar, claro, um lugar não em cima do altar, mas no lugar também em respeito à doação daqueles que fizeram. O canto do ofertório, número 50, acompanha a procissão das oferendas e se prolonga até menos. O canto do ofertório acompanha a procissão das oferendas e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. As normas relativas ao modo de cantar são as mesmas que para o canto de entrada. Omite-se a antífona do ofertório quando não for cantada. Pode-se, não é necessário, pode-se incensar as oferendas colocadas no altar. Bem também incensar o próprio altar, para simbolizar-se deste modo que a oferenda e a oração da igreja sobem qual incenso à presença de Deus. Também o sacerdote e o povo podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro, depois de incensadas as oferendas e o altar. Em seguida, o sacerdote lava as mãos, exprimindo por esse rito o seu desejo de purificação interior. Depositadas as oferendas sobre o altar e terminados os ritos que as acompanham, conclui-se a preparação dos dons e prepara-se a oração eucarística, com o convite aos fiéis a rezarem com o sacerdote e com a oração sobre as oferendas. Isso é o que nos diz, então, a instrução geral sobre o missal romano. Essa instrução já do missal pós-Concílio Vaticano II. Ora, diante disto, nós vamos tentar recolher um pouco alguns elementos da história para entendermos o que significava isso e depois vermos como isso está acontecendo. No ano 150, São Justino, um leigo de Roma, ele nos traz, pelo menos restaram só 3 escritos, uma primeira apologia, uma segunda apologia e o diálogo com o judeu Trifão. Ele nos dá a primeira descrição precisa em Roma, embora breve, de como era feita essa preparação eucarística. Eram levados para o altar pão e vinho com água. E logo depois, aquele que presidia, ele não chama de sacerdote, ele chama de proestos, aquele que está diante da comunidade, dizia orações e ações de graças, na medida de suas possibilidades. Havia uma oração sobre esses dons
que eram oferecidos esses dons, pão, vinho e água. Pouco além, na sua apologia, da qual tiramos esses testemunhos, Justino recorda o dever da oferta pelos pobres. Então, havia duas ofertas. A oferta daquilo que seria consagrado, pão, vinho com água, e depois uma outra oferta que era então dada aos pobres. E que nós podemos encontrar nesta sua apologia, na primeira apologia de São Justino. Podemos retomar aquilo que São Justino nos diz. Não é? Depois, aquele que preside aos irmãos, o proestos, é oferecido pão, uma vasilha com água e vinho. É o número 65 da primeira apologia. Pegando o pão, vasilha com água e o vinho, aquele que preside louva e glorifica ao Pai do Universo, através do nome de seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças, por ter nos concedido esses dons que dele provêm. Esses dons que nós recebemos, que vêm de Deus, que são levados ao altar para se transformarem no corpo e sangue de Cristo. Quando o presidente termina as orações e ação de graças, todo o povo presente diz amém. Amém em hebraico significa, assim seja. Depois que o presidente deu a ação de graças, todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam ministros diáconos dão a cada um dos presentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se pronunciou a ação de graças, e levam aos ausentes. Então, ao momento de levar as ofertas, qual era? O pão, a água e o vinho, eram entregues ao presidente, ao proestos, que pegava esta oferta e, através de uma longa oração, ali se fazia presente, então, a Eucaristia, que era distribuída ao povo. E ele diz, olha, no momento da comunhão, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária. Então, a Eucaristia não é um pão que você está comendo ordinário, um pão comum, nem uma bebida. A Eucaristia não é isso, Mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne, por força do Verbo de Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Naquele momento da encarnação, ele teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração do Verbo, então há naquele momento da Eucaristia, a invocação do Verbo, que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, então aquele pão e vinho que foi colocado em oferta, a partir do momento que se dá a ação de graça, a palavra ação de graças, Eucaristia, Eucaristel, alimento com o qual, por transformação, então ele já é uma realidade nova, se nutrem nosso sangue e nossa carne, então ele nutre a nossa vida. Então, aquele pão e vinho, depois desta ação de graças, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. É o mesmo Jesus, não é o outro. Então, São Justino, ele nos mostra que a Eucaristia não é um pão ordinário, não é uma bebida ordinária, mas é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Isso é um testemunho do ano 150. Testemunho
né, de uma geração que está próxima do cristianismo, contemporânea, Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, que foi colocado como bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João. Então, diante disso, nós estamos dentro de uma tradição ainda viva, presente. Então, há uma transformação. O objetivo da Eucaristia é nutrir nosso sangue e carne, mas nós somos nutridos com a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E ele diz: foi isso que os apóstolos, nas memórias, isto é, Novo Testamento, por eles escritas, que se chamam Evangelhos, também em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nos transmitiram que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo. E finalmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é meu sangue. E só participou isto a eles. Mas, num determinado momento, no número 67, no capítulo 67, nós vamos ver novamente a questão da segunda oferenda, que é a oferenda aos pobres. Tem a primeira oferenda, que é do pão, do vinho e da água. E depois, depois da comunhão, vinha uma segunda oferta. E no capítulo 67, no verso 6, diz assim: os que possuem alguma coisa e queiram, elas não são obrigadas, é se quiser. As pessoas que têm alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, ninguém é obrigado, nem ninguém é forçado, coagido a dar alguma coisa. Então, cada um, conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece. Que foi recolhido se entrega ao presidente, o proesto, aquele que celebra a Eucaristia. Para quê? Esta oferta, que é uma oferta de dinheiro, que se dá depois da Eucaristia, o presidente distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados. Aqueles mandar ajuda àqueles que estão nas prisões, os forasteiros de passagem, numa palavra, ele é o provisor de todos que se encontram em necessidade. E já a questão do domingo é fundamental. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, isto é, o domingo, dia do Senhor. Foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, ressuscitou dos mortos. Normalmente, nós vamos ver que na história primitiva, era a comunidade que deveria levar o pão e o vinho para serem transformados em Eucaristia. Então, era uma obrigação dos fiéis, como também deveriam participar, não só os fiéis, mas também o sacerdote e os presbíteros também deveriam levar a sua comunhão. São Cipriano, no ano 257, bispo de Cartago, dizia que a oferta era uma obrigação e consciência de todos os fiéis, com a oferta do pão e do vinho para o altar. Santo Agostinho nos fornece para a África um testemunho de grande importância. Os fiéis levavam o pão, o vinho, para que os sacerdotes os oferecessem ao Senhor. Os sacerdotes os colocavam sobre o altar e dizia então a oração eucarística. Segundo Santo Agostinho,
Nós podemos ver na sua teologia da oferta dos fiéis a explicação de que, embora oferecesse somente pelas mãos dos sacerdotes, os fiéis não eram simples fornecedores da matéria do sacrifício. São Cesário de Arles recordou muitas vezes aos fiéis a obrigação de levarem suas ofertas para o sacrifício, o pão e o vinho. Porém, era oferecido antes da celebração. Santo Agostinho, ao contrário, nos informa que, enquanto os dons eram levados pela Assembleia, cantava-se também um salmo. Cipriano, quando fala sobre a questão da obra e da esmola, diz assim: tu vens à celebração sem o pão do sacrifício e queres receber uma parte do pão oferecido em sacrifício, que era a oferta de um pobre? Então, quem não leva a sua oferta, também dela não comunga. Mas, como a participação para ser completa supunha a comunhão, a oferta não era permitida aos que não comungavam. Então, quem não ia comungar, não levava a sua oferta. Havia, pois, uma estreita ligação entre ofertório, oração eucarística e comunhão. Você leva os dons para o ofertório, aqueles dons recebiam a oração eucarística e se transformavam em comunhão. Se você não leva a oferta, você não comunga. Né? Do mesmo modo, também o bispo, os sacerdotes deveriam levar a sua oferta para poder comungar. O ofertório não era, pois, um gesto reservado a uma parte da Assembleia. Se comportava a todos os fiéis, inclusive o bispo e os padres. Se até aqui a oferta era feita sem nenhuma oração, introduziu-se uma conclusão, uma oração sobre as oferendas. Por alguns séculos, praticamente até o século VIII, esta era a única oração ao receber as ofertas. Era uma espécie de oração intermediária, que interpretava o que tinha sido feita e anunciava a oferta sacrificial que iria ser transformada no corpo de Cristo. Então, no início da igreja, nós vemos que o ofertório era colocado, fazia-se uma entrega, se colocava ou no altar ou se colocava em algum lugar, principalmente porque a pessoa queria comungar. Essa oferta dela, do pão e do vinho, seria consagrada, a consagração e depois a comunhão. Então, era fundamental que a comunidade levasse a oferta, porque essa oferta é que seria consagrada. Quem não levasse a sua oferta também não poderia comungar. Então, há esta oferta que se faz, né, do pão, do vinho, né, e da água que se fazia. Uns tempos depois do Concílio Vaticano II, começou a oferta de produtos da terra, ofertas de coisas materiais. Né? Essas ofertas, elas não compõem o ofertório. O ofertório é tudo aquilo que vai ser colocado sobre o altar para se transformar em Cristo. Isso pode participar de uma segunda oferta, como uma contribuição que se faz para uma ajuda, para uma coleta específica, né? Como nós fazemos também a coleta para o culto, que é feito dentro da Eucaristia, né? Que é uma doação da pessoa, como diz Justino, livre, sem coação, né? E que também, em determinados momentos, ela pode se transformar em oferta para a ajuda realmente social do trabalho pastoral da igreja. Então, quando nós estamos na Eucaristia, nós temos a oferta propriamente dito, não é o que nós levamos além disso, é simplesmente a entrega para colocar no altar do corpo. Então se leva
a patena com o pão, juntamente com as âmbulas, o vinho, a galeta e a água. Esta é a oferta. Não se pode criar outra coisa a mais, porque é essa oferta que vai sobre o altar. As outras não vão, né? As outras podem ficar no lugar à parte, como um símbolo também daquilo que se quer agradecer. Numa formatura quer se levar, então, vamos dizer, o diploma, mas sempre num lugar à parte, porque aquilo não vai para o altar, porque aquilo não vai se transformar em Eucaristia. Então, temos bem claro que nesse momento da oferta se oferece o pão, o vinho, a água. Esses são os elementos da oferta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.